Bem, vamos chamar também, Luciano, os nossos comentaristas, né? Vou começar aqui pelo Gustavo Uribe. Uribe, essa foi a fala depois que a cerimônia terminou, foi mais longa do que o trecho que escolhemos aqui e o presidente falou muitas outras coisas também. Como é que foi o tom desse discurso, já que teoricamente se esperava dois mais significativos, né? Esse primeiro discurso, que já foi feito, e um eventual segundo discurso no Rio de Janeiro. Mas qual é o tom desse primeiro? Boa tarde a todos, boa tarde Luciana, Leandro e Sidney. A gente tem de diferenciar os dois pontos do 7 de setembro de hoje. Uma coisa é o discurso feito hoje, feito no caminhão de som, mas dentro das festividades do 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro já tinha acenado que aqui faria um discurso um pouco mais ameno, mas cheio de recados. Criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falou da volta da corrupção, que querem voltar ao local do crime, e aí fez uma comparação um pouco machista entre Michele Bolsonaro e Rosângela Silva, a Janja, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí ele deu esse recado indireto, não fez uma crítica direta ao Supremo Tribunal Federal, mas disse: vamos lutar dentro das 4 linhas contra aqueles que querem ficar fora delas, ou seja, um recado à Suprema Corte. A expectativa é de que no Rio de Janeiro o tom seja outro. O presidente Jair Bolsonaro estará num ato político e não num ato institucional. E lá há a expectativa de que, com militantes, com apoiadores, ele acabe fazendo críticas mais diretas à Suprema Corte. É preciso a gente modular exatamente o que foi o 7 de setembro aqui em Brasília. O 7 de setembro é um evento tradicional, o desfile militar é tradicional. Nem todos que comparecem ao desfile militar são apoiadores do presidente de plantão. Nós já tivemos episódios no passado, por exemplo, que Dilma Rousseff foi vaiada durante o 7 de setembro. Então o público é maior justamente porque não é um ato político. Havia muitas dúvidas jurídicas da equipe de Jair Bolsonaro se ele deveria ou não subir no carro de som, porque ele foi colocado em outra área, longe do camarote presidencial, porque poderia, na avaliação de alguns assessores presidenciais, configurar abuso de poder, porque seria o mesmo público e mais ou menos o mesmo local, aproveitando a mesma estrutura que é paga com dinheiro público. Mas houve uma consulta informal, pelo que nós apuramos, ao setor jurídico da campanha à reeleição e avaliou que não configuraria crime de abuso político. E aí o presidente Jair Bolsonaro, portanto, subiu no carro de som e fez esse discurso mais ameno. São Paulo ainda é uma incógnita. O que o presidente Jair Bolsonaro fará? Por quê? A ideia inicial é que Jair Bolsonaro entrasse ao vivo, uma transmissão ao vivo na Avenida Paulista. A questão é que há um reconhecimento da equipe dele de que a conectividade não é muito boa para ele entrar ao vivo. E a agenda dele no Rio de Janeiro é muito corrida. Então, a ideia neste momento é Jair Bolsonaro, na medida do possível, tentar enviar um vídeo, mas isso ainda não foi confirmado. Tudo vai depender da agenda dele, porque a agenda no Rio de Janeiro será mais política, com motociata, com presença no Forte de Copacabana e participação em um carro de trio elétrico com um discurso político. O Uribe vai falando e a nossa equipe vai mostrando imagens ao vivo de todos os lugares que você vai falando. Sobre Brasília, esse evento, Uribe, reuniu muitas pessoas que estão acostumadas, inclusive, a participar desses desfiles, né? Escolas, os pais dos estudantes que vão levar os estudantes, não necessariamente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O contrário do que vai acontecer no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro tem ali uma manifestação em Copacabana, num lugar tradicional, que desde 2016, na época do Fora Dilma, manifestantes anti-PT começaram a migrar para Copacabana, depois virou um centro, um local de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O Leandro Rezende, essa linha que divide o candidato do presidente deveria ser mais, digamos, uma linha mais grossa, mas ficou tênue e quase sumiu em alguns momentos, a gente pode dizer, né? Luciana, sem dúvida não tem como separar hoje o candidato do presidente. Aliás, hoje quem fala é o candidato Jair Bolsonaro, muito menos o presidente, muito menos institucionalidade, muito menos bicentenário da independência. Hoje a gente está vendo o que a gente está acompanhando desde o dia 30 de julho, quando o presidente chamou esse ato de 7 de setembro, o bicentenário da independência foi para um segundo plano. Hoje o tema inexiste. Hoje é um ato de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Luciana, boa tarde para você, para o Sidney
também ir para o meu parceiro Gustavo Uribe, que está aqui na lida desde cedo, acompanhando essa movimentação pelo Brasil. De fato, né, as imagens mostram uma demonstração, trazendo, né, uma demonstração de força do presidente da República, mas o ato do bicentenário da independência, a ideia de celebrar a independência do Brasil, ela foi totalmente cooptada pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi apropriada essa data como para marcar um ato de campanha. Foi isso que o presidente da República propôs no dia 30 de julho, quando chamou para esse ato. A gente está vendo imagens agora da Avenida Paulista, né, já bem cheia, aguardando esse vídeo aí que pode ser enviado, como o Uribe estava trazendo para a gente. Mas o que a gente está vendo é um fim de 30 de julho para cá, só se falou disso, de expectativa para o 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro falou muito sobre essa data e hoje conseguiu transformar aquele dia que deveria ser para a gente refletir sobre o bicentenário da independência num ato de campanha. E aqui no Rio de Janeiro está com muito mais cara de campanha ainda. Em Brasília, esse discurso, né, que foi feito lá em Brasília foi um discurso que teve ali um tom um pouco de ameaça ao Supremo Tribunal Federal, mas agora no Rio de Janeiro a coisa vai totalmente voltada para a política. Ele faz uma motociata, participa de um ato cívico-militar perto ali do posto 6 em Copacabana, depois é esperado para subir num trio elétrico junto com o pastor Silas Malafaia,